O Tribunal Superior Eleitoral proibiu Pablo Marçal, candidato à presidência da República pelo PRTB, de usar recursos públicos de campanha e de participar de debates e da propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão. A decisão foi tomada por unanimidade nesta quinta-feira e vale até para que o TSE julgue o registro da candidatura de Marçal. Os ministros atenderam a um pedido do Ministério Público Eleitoral. A relatora do caso, ministra Estela Aranha, votou a favor das restrições até a análise definitiva do registro. O voto foi acompanhado por todos os ministros do tribunal. Marçal registrou a candidatura no último sábado, depois de conseguir uma decisão liminar da Justiça Eleitoral que autorizou a filiação provisória dele ao PRT. O registro, no entanto, ainda precisa ser julgado pela Justiça Eleitoral. Marcelo, eu acho que o Pablo Marçal não está nem aí se ele vai ser candidato ou não vai ser candidato. O Pablo voltou à mídia, voltaram a falar dele, ele vai vender um monte de cursos a mais, como ele está vendendo, vai ganhar uma grana maravilhosamente bem ganha, o cara é bom no que ele faz. Então, seria a mesma coisa que o dia da manhã eu lançar a minha candidatura para presidente do Brasil. Eu já sei que não consigo, mas todo mundo vai falar disso. Um argentino tentando ser presidente do Brasil. O objetivo de Marçal, para mim, não é eleitoral, é econômico. Eu concordo com você que talvez ele não tenha a expectativa de ganhar, mas eu suspeito que ele tenha, sim, a intenção de influenciar o desfecho da política, porque a oratória dele é boa o suficiente para, nos debates, desgastar o suficiente o Lula, se aparecer, o Renan, que certamente estará, e eu vou fazer um paralelo com o futebol, mais uma vez. Hoje em dia nós temos uma regra que, quando há dúvida sobre o impedimento do jogador, a jogada segue até que ela seja concluída, porque depois há espaço para você desfazer o efeito daquela jogada. No caso da participação do Pablo, lembrando do fatiamento dos efeitos do impeachment da Dilma, me ocorreu, não teria sido mais útil uma decisão que permitisse a participação dele nos debates, até para que a gente tenha, como população, maior troca de ideias e exposição, eventualmente sem acesso ao fundo eleitoral, ainda que ele poderia ter acesso e eventualmente devolver no futuro, mas é algo que não faz falta para ele, e a gente não fortaleceria a nossa democracia, porque quando você tira de véspera um pretenso candidato, você está limitando o espectro de escolha de quem vai votar. Gabriel? Segre, eu acho que quando a gente fala do Pablo Marçal, a gente tem que tirar a lupa da política convencional e colocar a lupa do... O Marçal, ele tem o digital na mão dele. Você concorde ou não concorde, ele sabe usar o digital a favor dele. Tanto é que, nas eleições de 2024, ele se tornou uma alternativa viável e quase ganhou. E aí ficam os questionamentos, se ele não quis ganhar, se ele não sabia do documento, enfim, tudo mais. A questão é que ele sabe usar do digital e sabe criar o assunto, sabe criar a manchete. Então, se ele quer realmente seguir nessa campanha para presidente ou não, ele é muito... Você não consegue ler ele com muita certeza. Tem a questão dos cursos, que obviamente ele usa de toda a atenção para vender os cursos dele, mas ele é muito indecifrável, sabe? Então ele pode continuar, não pode continuar. E se a gente pegar, por exemplo, aquele momento em que ele mostra a carteira de trabalho para o Boulos, aquilo lá não tem política nenhuma, aquilo lá ele só está fazendo um meme, aquele meme viraliza até hoje. Então precisa saber quais são os verdadeiros interesses do Pablo Marçal, porque, como eu disse, goste ou não goste, ele sabe fazer um movimento, sabe chamar a atenção, e ele tem agora esse lado político dele também, porque ele tem muitos contatos, né? Então, mais uma vez, precisa saber qual que é o verdadeiro objetivo dele em 2026. E eu vi também, rapidamente, só para concluir... Só para concluir. Eu não sei se isso é uma informação correta e tudo mais, mas eu vi uma análise, uma teoria de que ele estaria vindo à tona mais uma vez para tentar conter o Renan Santos. Porque ele tem proximidade com a família Bolsonaro, então ele surgiu mais uma vez para tentar conter o avanço do Renan e abrir caminho para o Flávio. Mas é só uma especulação, não sei até onde isso é verdade. Eu ouvi, Gabriel, que ele seria o para-choque ideal para o Flávio. Isso.
Ele falou que ele era como um anteparo do Exato, Flávio. porque ele não apenas bateria no Renan, como a capacidade de oratória dele supera a do Flávio e poderia gerar ainda mais desgaste para o Lula. Mas como você bem disse, ele controla o digital. Ele traria ainda mais interesse, mais envolvimento de um grande número de pessoas às eleições e aos debates, certamente. Agora, Seglé, essa questão do Pablo Marçal é bem polêmica pelo seguinte, eu tenho essa análise de que a chegada dele ajuda o Flávio, porém tem um risco jurídico. Qual é o risco jurídico? Todo mundo sabe que ele está inelegível. Mesmo que ele ganhe, ele não leva. Qual é o risco? Em 2022 foi muito parecido. Ele foi candidato a deputado, ele teve 243 mil votos. Quando acabou a eleição, o que aconteceu com os votos dele? Não valeram nada. Se ele é candidato agora, aparece na urna, as pessoas votam nele e ele tem X mil votos e depois conclui-se que não valeu, o que vai acontecer com os votos dele? São anulados. Quem ganha com isso? O Lula. Lula. Boa. Porque voto anulado não entra para voto válido. E não entrando para voto válido, aumenta o risco do Lula ganhar no primeiro turno. Quando, na verdade, o que a gente está dizendo aqui é melhor que tenha voto no Zema, no Caiado, no Renan. Quanto mais votos que não no Lula, maior a chance de ter segundo turno. Se aparece um candidato que tem muito voto e depois os votos são jogados no lixo, isso é um problema grave. Segré, vou me permitir fazer como fiz na sexta passada e colocar uma pergunta para a bancada e também para quem está nos acompanhando pela internet. Na última vez atrapalhou o programa essa tua A minha pergunta é, vocês acham que algum candidato desiste ainda? Porque isso pode mexer no tabuleiro. O Lula, tomara que desista. O Lula, pelo câncer, um Pablo Marçal... Não, que não vai ser faria pelo o seu câncer. papel de... Sim, com a desculpa do câncer. Ah, pode ser. O Lula, sob o argumento do câncer, melhor dizendo, o Pablo Marçal, depois de cumprir seu papel de para-choque nos debates, será que todos vão estar, de fato, com o nome na urna? E qual é a data limite para tirar o nome da urna? Tem que ter uma data limite. Não, né? não sei. Ah, para tirar da urna? E pero se a pessoa no último momento diz eu não vou ser candidato, ou estou doente e não posso... Mas mesmo assim ela vai receber votos. Eu acredito que Sim. já está muito em cima, né? Não sei se nenhum desistiria, mas isso a gente observa nessa questão do Pablo Marçal, a judicialização completa da vida brasileira. Sim. Tudo vai para o Poder Judiciário, que não se omite em decidir, se meter em tudo de tudo. É evidente que a questão dele juridicamente é altamente discutível, não estaria inelegível, tem uma liminar, aí a juíza lulista, Estela Aranha, vai lá e dá uma decisão, então tudo vira judicialização. O professor Adriano Gianturco até criou o termo presidencialismo de judicialização para substituir o presidencialismo de coalizão, que em tese é o que vige no Brasil. Presidencialismo de coalizão ali com o Congresso, mas hoje é de judicialização. A composição é com o Poder Judiciário. Me ajuda aqui porque o Congresso, eles já não servem para nada mesmo. Agora, a estratégia do Marçal seria do para-choque do Flávio, me parece. Ele não tem feito ponderações contra o Flávio. Na eleição passada ele fez vários apontamentos em face do Bolsonaro. E agora não, ele está, me parece que realmente defendendo, ele domina a arte retórica. Isso é muito bom. E ele está interessado nele mesmo. Até a questão dele vir com bigode, né? Chamar Mas o bigode ficou feio, para né? outros temas. Mas ele foi para falar dele, né? Aquela história, fale bem ou fale de mal. Fale bem ou fale mal, fale de mim. Então ele tem essa história. Dizem até que após a participação na eleição para a prefeitura, ele bateu o recorde de cursos, de vender cursos. Então, lógico. Me parece que é uma estratégia dele e ele no debate é bom. Ele sabe argumentar, ele apelidou todo mundo lá, o Boulos, né? Era o comedor de açúcar, tinha a Chatábata, né? E os apelidos renderam e a eleição municipal de São Paulo tinha ficado nacionalizada por conta disso. Ele traria um elemento pro debate mesmo, mas me parece que ele não vai ser convidado e com essa decisão agora acho que ele não vai nem aparecer, mas ele já cumpriu o papel, né? Ele foi em várias entrevistas, né? Contrapôs ali alguns jornalistas do regime, então já cumpriu de alguma forma algum papel. Já cumpriu. Já saiu na grande mídia. São mais de 10 bilhões de reais esquecidos para serem sacados pelos brasileiros. Foram 4 dias organizando e logo já entrei com a solicitação e na sequência já me veio o retorno. R$ 8.517 que estava lá parado. E era meu. E isso é só a ponta do iceberg. São 7 brechas ocultas no sistema que você pode resgatar. A menos que você queira fazer doação para esse governo, precisa ver antes que o prazo acabe. Para você descobrir, deixei o link aqui embaixo e um QR Code na tela. Acesse agora.